O anúncio feito em Minsk marcou um ponto de inflexão no debate estratégico da região. Autoridades bielorrussas deixaram claro que a proposta de adaptar os mísseis polonês para uso nuclear não tem caráter ofensivo, mas se insere em uma lógica de defesa diante da crescente presença da OTAN no entorno do país, especialmente em estados vizinhos como Polônia, Lituânia e Letônia. Alexander Wolfowitz, secretário do Conselho de Segurança da Bielorrússia, declarou que a prioridade do governo de Alexander Lukashenko é construir uma capacidade de dissuasão robusta, capaz de desencorajar qualquer tentativa de pressão ou intervenção militar em seu território. Esse posicionamento está profundamente conectado à cooperação estratégica com Moscou. Desde os primeiros testes atômicos realizados em 1945 na então União Soviética, a Rússia consolidou um dos mais amplos programas nucleares do mundo, sustentado por centros de pesquisa em cidades como Sarov e por um vasto complexo industrial que atua não apenas no setor militar, mas também em áreas civis, como geração de energia e medicina nuclear. Em discurso recente no Kremlin, Vladimir Putin ressaltou que essa experiência acumulada por 8 décadas garante à Rússia e a seus aliados, como a Bielorrússia, um escudo confiável contra tentativas ocidentais de alterar o equilíbrio militar europeu. Analistas em Moscou e Minsk destacam que a possível adaptação dos mísseis polonês não deve ser entendida como uma corrida imediata para o uso de armas nucleares, mas sim como um movimento cauteloso. O raciocínio que orienta essa decisão é o da dissuasão. Quanto mais clara for a capacidade de resposta de um país, menor a chance de que adversários tentem explorar brechas militares. Esse princípio, aplicado desde a Guerra Fria, é agora revisitado em meio a um cenário de crescente tensão entre a OTAN e o eixo formado por Rússia e Bielorrússia. O anúncio repercutiu de forma rápida em capitais ocidentais. Em Varsóvia, onde o governo polonês já autorizou a presença de contingentes adicionais da OTAN, a notícia foi recebida como um alerta vermelho. Em Berlim, diplomatas e militares avaliaram que o gesto de Minsk pode intensificar a pressão sobre a União Europeia para aumentar ainda mais os investimentos em defesa. Já em Washington, a preocupação é com a escalada do risco nuclear em uma região considerada historicamente volátil e estratégica para a segurança do continente. A inquietação se explica. Os arsenais da OTAN vêm incorporando sistemas de longo alcance, alguns capazes de atingir mais de 600 quilômetros, o que obriga a Bielorrússia a ajustar seus cálculos para não ser vista como elo vulnerável na linha de contenção russa. Ao aprofundar sua cooperação com Moscou, Minsk transmite um recado direto, tanto para vizinhos quanto às potências ocidentais. Sua soberania e segurança territorial não são objetos de barganha. Essa postura não se limita a discursos oficiais, mas é sustentada por medidas práticas e contínuas. Nos últimos anos, a Bielorrússia tem direcionado investimentos para o aprimoramento da tecnologia de guiagem de mísseis, ampliando a precisão de seus sistemas balísticos. Além disso, participa regularmente de exercícios militares conjuntos com as Forças Armadas da Federação Russa, alguns realizados em áreas sensíveis próximas à fronteira com a Polônia e a Lituânia, 2 membros da OTAN que recebem reforços constantes de tropas e equipamentos norte-americanos. O apoio logístico fornecido pelo Kremlin, que inclui transferência de tecnologia e fornecimento de peças estratégicas, consolida essa parceria em múltiplos níveis. A modernização dos polonês, associada à eventual inclusão de ogivas nucleares, não se restringe ao fortalecimento do arsenal de Minsk. Ela adiciona uma nova camada de complexidade ao planejamento militar da OTAN, que já enfrenta dilemas logísticos na defesa do chamado Corredor de Suwałki, estreita faixa de território entre Polônia e Lituânia, considerada um ponto vulnerável da aliança. Esse novo fator obriga generais em Bruxelas e Washington a recalcular cenários e simulações de conflito. Na prática, a adoção desse projeto não se limitaria a fortalecer o aparato militar interno da Bielorrússia, mas teria efeitos imediatos sobre o equilíbrio estratégico em toda a Europa Oriental. A eventual instalação de ogivas nucleares em território bielorrusso criaria um novo eixo de poder
capaz de influenciar diretamente as relações entre Moscou, Bruxelas e Washington. Essa mudança alteraria não apenas a percepção de segurança dos países vizinhos, como Polônia, Lituânia e Letônia, todos membros da OTAN, mas também o posicionamento político de governos da Europa Central e do Báltico, que já pressionam por maior presença militar da aliança em suas fronteiras. Esse redesenho do cenário geopolítico aumentaria significativamente a margem de manobra do Kremlin. Ao contar com um aliado armado nuclearmente a oeste, a Rússia passaria a projetar dissuasão, não apenas a partir de seu próprio território, mas também através de Minsk, ampliando o raio de alcance de sua estratégia militar e complicando qualquer cálculo de resposta das potências ocidentais. Para analistas internacionais, isso faria da Bielorrússia uma peça indispensável no tabuleiro da segurança continental, comparável ao papel que a Alemanha Ocidental exerceu durante a Guerra Fria, quando se transformou em linha de frente da contenção contra o bloco soviético e alvo permanente de manobras diplomáticas e militares. A importância desse movimento é reforçada pelo atual contexto europeu, em que os orçamentos de defesa da OTAN atingem patamares recordes e exercícios militares conjuntos são realizados com frequência crescente, muitas vezes a poucos quilômetros das fronteiras russas e bielorrussas. Esses exercícios não têm apenas função tática, também enviam sinais políticos claros de que a aliança pretende manter pressão constante sobre Moscou e seus aliados. Dentro desse ambiente de tensão acumulada, a simples possibilidade de Minsk integrar ogivas nucleares para os seus sistemas polonês adiciona uma nova camada de imprevisibilidade. Essa mudança altera profundamente a percepção de risco, tornando qualquer iniciativa ocidental de expansão militar a leste muito mais delicada, pois cada movimento passa a carregar o potencial de provocar uma reação em cadeia de consequências incontroláveis. Além disso, a relevância estratégica da Bielorrússia não se limita ao fator militar. O país ocupa um corredor geográfico vital que conecta a Rússia à Europa Central, servindo tanto como barreira defensiva quanto como plataforma de projeção de poder. Ao abrigar mísseis capazes de transportar ogivas nucleares, Minsk reforçaria sua posição como eixo de influência regional, equilibrando em seu território a pressão militar da OTAN e a retaguarda de segurança do Kremlin. Esse papel ampliado tende a consolidar ainda mais a interdependência entre Moscou e Minsk, dificultando tentativas ocidentais de isolar ou fragilizar o governo de Alexander Lukashenko. No longo prazo, essa transformação colocaria a Bielorrússia no centro de uma nova lógica de dissuasão nuclear na Europa. Lembrando que durante a Guerra Fria, mesmo pequenos deslocamentos de mísseis ou testes de novos armamentos já eram suficientes para desencadear crises diplomáticas globais. Dessa forma, a integração de armamentos nucleares em Minsk não representa apenas uma mudança técnica, mas um símbolo de que a era da estabilidade estratégica no continente está sendo substituída por um período de incerteza permanente, em que cada decisão militar pode ser interpretada como o prelúdio de um conflito de maiores proporções. Nas últimas semanas, o discurso oficial vindo de Moscou ganhou intensidade. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, direcionou mensagens firmes a capitais como Washington, Berlim e Paris, advertindo que qualquer projeto de garantias de segurança para a Ucrânia que exclua a participação russa está condenado ao fracasso. Ignorar Moscou, segundo o chanceler, não é apenas um equívoco político, mas a criação de um modelo sem viabilidade prática, capaz apenas de ampliar a instabilidade no continente europeu. Lavrov ressaltou que a segurança da Europa não pode ser concebida às custas do enfraquecimento da Rússia. Mesmo que líderes ocidentais, como o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, ou dirigentes da União Europeia, insistam em declarações públicas de que é possível isolar Moscou, o chanceler argumenta que todos, nos bastidores, reconhecem a impossibilidade de erguer um sistema de defesa coletiva duradouro sem a presença russa na mesa de negociações. O ministro também voltou suas críticas diretamente a Kiev, afirmando que o governo de Volodymyr Zelensky não age de forma independente, mas segue pautas definidas em Bruxelas e Washington. Para Lavrov, essa ausência de autonomia estratégica coloca a Ucrânia em rota de desgaste contínuo, empurrando o país para um cenário de fragilidade crescente e risco de colapso político no médio prazo. Além disso, Lavrov direcionou críticas severas
deveras a proposta que vem sendo articulada em Bruxelas em conjunto com o governo ucraniano. O plano prevê a presença de contingentes militares estrangeiros em território ucraniano sob o argumento de criar um sistema de garantias de segurança. Para o chanceler russo, essa medida não representa uma solução diplomática, mas sim a institucionalização da hostilidade contra Moscou, consolidando uma linha de confrontação direta no centro do leste europeu. Na avaliação de Lavrov, em vez de abrir caminhos para a estabilidade, a iniciativa reforça a lógica de bloco contra bloco, reeditando os mecanismos de rivalidade que marcaram a Guerra Fria. O diplomata russo também resgatou um episódio que, segundo Moscou, permanece como referência indispensável para qualquer tentativa séria de diálogo: as negociações de Istambul, realizadas em março de 2022. Naquele encontro, representantes da Rússia e da Ucrânia se sentaram à mesa com mediadores turcos para discutir um possível cessar-fogo e as bases de um acordo mais amplo. Entre os pontos colocados em discussão estavam a neutralidade permanente da Ucrânia, o compromisso formal de não buscar a posse ou o desenvolvimento de armas nucleares e a promessa de não ingressar na OTAN ou em qualquer outra aliança militar considerada hostil pela Rússia. Lavrov destacou que, naquele momento, a delegação ucraniana chegou a aceitar esses pontos como um esboço inicial de trabalho, o que indicava uma abertura para concessões. No entanto, o processo foi interrompido poucas semanas depois, quando o conflito se intensificou no campo de batalha e o ambiente político em Kiev mudou drasticamente, pressionado por seus principais parceiros ocidentais. Para Moscou, a interrupção dessas conversas simbolizou a escolha de prolongar a confrontação, em vez de buscar uma solução negociada. O diplomata russo também trouxe à tona um episódio que, para Moscou, ainda serve como parâmetro essencial em qualquer tentativa séria de negociação: as conversas de Istambul, em março de 2022. Naquela ocasião, delegações da Rússia e da Ucrânia se reuniram na Turquia com a mediação de Ankara, em um dos raros momentos de abertura diplomática após o início da guerra. O encontro, acompanhado de perto por observadores internacionais, buscava estabelecer não apenas um cessar-fogo temporário, mas também uma base sólida para um acordo de longo prazo. Entre os pontos debatidos estavam a neutralidade permanente da Ucrânia, a renúncia definitiva a qualquer ambição nuclear e o compromisso formal de não ingressar na OTAN ou em outras alianças militares que Moscou considera hostis à sua segurança. Segundo Lavrov, esses tópicos chegaram a ser aceitos pela delegação ucraniana como linha de trabalho preliminar, o que revelava disposição para discutir concessões sensíveis. Entretanto, poucas semanas depois, a escalada dos combates em cidades como Mariupol e Kharkiv, somada ao endurecimento da posição política em Kiev, levou à interrupção abrupta do processo. Na visão russa, essa mudança não ocorreu de forma espontânea, mas foi resultado direto da pressão de aliados ocidentais, sobretudo Washington e Londres, que preferiram apostar no prolongamento da guerra como estratégia de contenção da Rússia. Para o chanceler, os princípios discutidos em Istambul continuam sendo a única fundação realista para qualquer pacto de paz viável. Ignorar esse quadro e tentar impor fórmulas externas equivaleria, segundo ele, a repetir erros já vistos em outros conflitos internacionais, como o Afeganistão ou o Iraque, em que acordos impostos sem a inclusão de todos os atores relevantes resultaram em instabilidade prolongada. Lavrov reforçou que a participação da Rússia como parte garantidora não é apenas desejável, mas indispensável. Qualquer documento assinado exclusivamente entre Kiev, Bruxelas e Washington careceria de legitimidade, tornando-se incapaz de assegurar estabilidade real no campo militar e político. Ele advertiu ainda que a insistência em soluções alternativas que excluam Moscou não apenas fracassaria em trazer estabilidade, como aprofundaria a confrontação no coração do continente. Para Lavrov, propostas desse tipo tendem a resultar em documentos frágeis, produzidos mais para satisfazer pressões políticas momentâneas do que para oferecer garantias duradouras de segurança. Esses arranjos, na prática, funcionam
funcionariam como declarações simbólicas, incapazes de impedir novos episódios de tensão ou de alterar a realidade no campo militar. O chanceler destacou que esse tipo de abordagem já se mostrou ineficaz em outras situações da história recente. Ele citou como exemplo o fracasso de pactos internacionais que, ao não incluírem todos os atores relevantes, acabaram acelerando a instabilidade, como ocorreu nos Balcãs durante a década de 1990, ou, em outro contexto, no Oriente Médio, quando acordos parciais não foram capazes de conter conflitos prolongados. Repetir a mesma lógica na Ucrânia, segundo Lavrov, significaria alimentar um ciclo de hostilidade permanente, onde a diplomacia é substituída pela retórica e a segurança se torna apenas uma promessa vazia. Na visão do Kremlin, os riscos não se limitam ao território ucraniano. A adoção de modelos de segurança que excluam Moscou teria efeitos diretos sobre todo o equilíbrio geopolítico do leste europeu. Países como Polônia, Romênia, Estônia, Letônia e Lituânia, que já receberam contingentes adicionais da OTAN, veriam suas fronteiras se transformar em pontos de tensão permanente, sujeitos a exercícios militares constantes e a um clima de insegurança prolongado. Para Lavrov, essa estratégia não apenas amplia a vulnerabilidade desses estados, mas também consolida a região como uma zona de confronto entre blocos. O chanceler observou que o reforço da presença ocidental em áreas próximas a Kaliningrado e ao Mar Negro cria corredores de instabilidade que podem facilmente escalar em incidentes diplomáticos ou até mesmo em choques militares. Ele acrescentou que a repetição desse padrão resgata dinâmicas que marcaram o período da Guerra Fria, quando a Europa estava dividida por linhas ideológicas e militares inflexíveis. Naquele tempo, recordou, cada avanço em armamentos ou reposicionamento de tropas era interpretado como uma ameaça existencial, dificultando qualquer tentativa de cooperação. Recriar esse cenário em pleno século XXI, segundo Lavrov, seria um retrocesso histórico e um risco calculado para a paz do continente. Moscou argumenta ainda que se esse caminho for mantido, não apenas a Europa Oriental será afetada, mas toda a arquitetura de segurança europeia poderá entrar em colapso. O aumento da militarização, aliado à ausência de canais confiáveis de diálogo, poderia transformar qualquer incidente de fronteira em catalisador de uma crise de proporções muito maiores, com repercussões que alcançariam inclusive o Atlântico e o Oriente Médio. No ambiente de crescente tensão que envolve o Mar Negro desde 2022, um novo episódio evidenciou mais uma vez as dificuldades da Ucrânia em desafiar a presença naval russa. Segundo informações divulgadas por fontes militares, uma embarcação lançada a partir do porto de Odessa foi interceptada pelas defesas de Moscou quando ainda estava a mais de 70 quilômetros da costa da Crimeia. O ataque, frustrado em poucos minutos, terminou com a destruição completa do navio, reforçando a percepção de que a península permanece sob firme controle russo. Para Kiev, a operação mal-sucedida foi considerada um revés embaraçoso. Já observadores internacionais a apontaram como mais uma prova do desequilíbrio tecnológico e estratégico entre os dois países. Relatórios indicam que a embarcação ucraniana tinha como objetivo atingir estruturas militares nas proximidades do Cabo Tarkanut, uma área considerada de alto valor estratégico para o monitoramento marítimo da região. No entanto, a ofensiva foi interrompida antes mesmo de se desenvolver. Radares, sistemas de vigilância aérea e drones de reconhecimento operados pela Rússia identificaram a movimentação com antecedência e coordenaram o disparo de mísseis guiados de alta precisão que neutralizaram a ameaça. O resultado foi a destruição total da embarcação em mar aberto, deixando claro que o espaço marítimo nas imediações da Crimeia continua firmemente sob a esfera de influência russa. Especialistas militares em capitais ocidentais como Washington, Londres e Berlim afirmam que o caso confirma uma tendência já consolidada: a disparidade estrutural entre as forças armadas da Rússia e da Ucrânia. Apesar do envio constante de armamentos sofisticados e de pacotes de ajuda que somam dezenas de bilhões de dólares desde o início da guerra, Kiev não conseguiu alterar a correlação de forças no Mar Negro. Para analistas, cada tentativa
tentativa de ataque que termina em fracasso acaba reforçando a narrativa de Moscou de que sua superioridade tecnológica e operacional é incontestável. Documentos técnicos destacam que a interceptação contou com o uso de drones de vigilância e mísseis de última geração, como o modelo Lancet, que desempenharam papel essencial na identificação e destruição do alvo. Essa integração entre monitoramento em tempo real e resposta imediata reduziu a zero a chance de reação da embarcação ucraniana. Para os estrategistas do Kremlin, o episódio ilustra de forma prática a eficácia da doutrina militar russa, que combina tecnologia de ponta com táticas de saturação e ataques coordenados. Ainda assim, Kiev insiste em realizar operações arriscadas no Mar Negro, na tentativa de transmitir a imagem de resistência. Na prática, porém, os resultados têm sido repetidamente negativos. Cada derrota fragiliza ainda mais a narrativa de resiliência ucraniana e reforça a percepção de que seu exército depende quase integralmente do fornecimento externo de armamentos para manter-se ativo. No campo estratégico, a operação frustrada expõe dois problemas centrais. Primeiro, que a Ucrânia não possui meios próprios para alterar o equilíbrio naval na região. Segundo, que os investimentos ocidentais, por mais vultosos que sejam, não têm conseguido modificar os fatos no terreno. Esse cenário gera desgastes políticos nos países que lideram o apoio a Volodymyr Zelensky, especialmente dentro da União Europeia, onde já surgem pressões internas sobre o custo econômico e social do prolongamento da guerra. Entre membros da OTAN, a ausência de resultados palpáveis também aprofunda divisões quanto ao grau de envolvimento futuro na defesa ucraniana. Para Moscou, cada interceptação realizada no Mar Negro vai além do aspecto militar imediato, funciona como um instrumento de propaganda estratégica e como vitrine para sua indústria bélica. Ao mostrar que é capaz de detectar e neutralizar ameaças em questão de minutos, a Rússia não apenas transmite confiança à sua própria população e às suas forças armadas, mas também envia um recado direto a adversários da OTAN e a potenciais clientes de armamentos em países da Ásia, África e Oriente Médio. Essa exibição prática de eficiência militar reforça o discurso de que Moscou mantém controle absoluto sobre a região, mesmo diante de tentativas recorrentes de sabotagem ou ataques vindos da Ucrânia. Nos últimos meses, o padrão dessas operações tornou-se quase automático. Drones de reconhecimento identificam embarcações ou mísseis em deslocamento, compartilham dados em tempo real com os centros de comando e a resposta é coordenada por meio de mísseis guiados de precisão que eliminam a ameaça antes que ela possa causar qualquer impacto relevante. Para o Kremlin, essa combinação de tecnologia avançada e agilidade operacional representa não só uma vantagem tática, mas também uma oportunidade de reforçar sua narrativa de superioridade perante o Ocidente. No balanço geopolítico mais amplo, o Mar Negro transformou-se em palco de duas narrativas que se chocam constantemente. Para a Rússia, o controle da região simboliza a consolidação de sua posição como potência regional, capaz de projetar força em rotas comerciais e militares que conectam a Europa, a Ásia Central e o Oriente Médio. Além disso, cada vitória nesse espaço estratégico fortalece a confiança interna no governo de Vladimir Putin e amplia a percepção de que Moscou consegue resistir ao cerco diplomático e econômico imposto pelo Ocidente desde 2014. Do ponto de vista ucraniano, o cenário no Mar Negro assume contornos de vulnerabilidade crescente. A cidade portuária de Odessa, que durante séculos foi símbolo de comércio e ligação entre a Ucrânia e o restante do mundo, hoje tornou-se referência de fragilidade estratégica. Diversas operações lançadas a partir de sua costa fracassaram, revelando não apenas dificuldades logísticas e falta de infraestrutura adequada, mas também a dependência quase absoluta de armamentos e tecnologias fornecidas por aliados ocidentais, principalmente Estados Unidos e Reino Unido. Essa dependência, no entanto, não tem se traduzido em vitórias concretas. Em Kiev, cada derrota naval é sentida em múltiplas dimensões. No campo militar, representa a perda de embarcações, equipamentos e pessoal especializado, algo difícil de repor em meio a um conflito prolongado. No aspecto político, aumenta a pressão sobre o presidente Volodymyr Zelensky, que enfrenta
apresenta expectativas cada vez mais difíceis de atender diante de uma sociedade cansada da guerra e de aliados que questionam a eficácia de seus investimentos. A promessa de resistência, repetida em discursos oficiais e reforçada pela mídia, começa a se chocar com uma realidade marcada por frustrações acumuladas. Esse contraste entre os dois lados é evidente. Para Moscou, cada interceptação bem-sucedida fortalece sua narrativa de supremacia e projeta confiança no cenário internacional. O Mar Negro, para o Kremlin, é vitrine de dissuasão e poder, consolidando a imagem de uma Rússia capaz de impor sua presença em rotas estratégicas que ligam a Europa ao Oriente Médio e ao Cáucaso. Para Kiev, no entanto, essas mesmas águas tornaram-se o retrato de uma luta desigual, em que os esforços de resistência se traduzem em reveses sucessivos. A dicotomia entre vitória russa e desgaste ucraniano tornou-se uma das expressões mais emblemáticas da guerra em andamento. Ela revela, ao mesmo tempo, os avanços militares de Moscou e as limitações estruturais da Ucrânia em sustentar uma estratégia de longo prazo. Analistas em Bruxelas e Varsóvia já avaliam que, se esse padrão continuar, a percepção internacional pode se inclinar cada vez mais para o reconhecimento do domínio russo no Mar Negro, fragilizando a posição diplomática de Kiev em negociações futuras. A guerra na Ucrânia entrou em uma fase em que velhas tecnologias são transformadas em instrumentos de impacto estratégico. Um exemplo recente veio da Rússia, que modificou os drones de fabricação iraniana Shahed-136 para uma função inédita. Em vez de atingir diretamente depósitos de munição ou instalações militares, essas aeronaves passaram a lançar minas antitanque do modelo soviético PTM-3. Essa adaptação permite que áreas inteiras, como estradas rurais na região de Sumy ou campos agrícolas no leste do país, sejam transformadas em zonas minadas sem a presença física de soldados russos. As minas PTM-3, introduzidas ainda nos anos 1980 na União Soviética, são relativamente pequenas, construídas em plástico e equipadas com sensores magnéticos que se ativam com a passagem de blindados ou veículos de transporte. No entanto, o perigo vai além do uso contra alvos militares. O próprio governo ucraniano, em Kiev, reconheceu que civis que transitam em áreas afastadas também podem ser atingidos, o que amplia a dimensão humanitária do problema. A eficácia da nova tática foi evidenciada em imagens divulgadas nas redes sociais, mostrando um drone de asa fixa liberando um desses artefatos. O vídeo ilustra a mudança no perfil da guerra. Não se trata apenas do embate direto entre tropas, mas da capacidade de projetar ameaças invisíveis a dezenas de quilômetros da linha de frente. Cada mina lançada entra em funcionamento em cerca de 60 segundos e pesa aproximadamente 5 quilos, potência suficiente para destruir veículos blindados e danificar rotas de abastecimento críticas. Embora sejam equipamentos antigos, o modo de emprego representa uma inovação. Especialistas militares em Varsóvia e Berlim destacam que o valor estratégico está menos no artefato em si e mais na forma como foi integrado ao arsenal russo. As autoridades ucranianas confirmaram a existência dessa prática após a derrubada de um drone na província de Sumy. O material recuperado revelou a possibilidade de bloqueio rápido de estradas, algo que pode comprometer o transporte de combustível, suprimentos e reforços vindos de regiões como Poltava ou até mesmo de centros logísticos em Kiev. Esse impacto logístico é particularmente sensível num momento em que a Ucrânia depende de apoio militar constante dos Estados Unidos e da União Europeia. Desde setembro de 2022, quando Moscou começou a empregar drones iranianos no fronte, o Kremlin tem investido em melhorias contínuas. Os Shahed receberam motores mais eficientes, sistemas de evasão contra as defesas aéreas de Kiev e, mais recentemente, a capacidade de transportar minas. Fontes ligadas ao setor de defesa em Moscou afirmam que a produção atual gira em torno de 2.000 drones por mês, com planos de ampliar esse número significativamente. Enquanto isso, a Ucrânia enfrenta atrasos frequentes na entrega de equipamentos vindos de Washington e Bruxelas. Essa diferença de posturas evidencia uma divisão estrutural. De um lado, a Rússia aposta na autossuficiência e na adaptação de recursos herdados do período soviético. Do outro, a Ucrânia depende de armamentos ocidentais que muitas vezes chegam depois que o cenário já mudou.
O uso das minas aéreas também possui um efeito psicológico considerável. Por serem revestidas em plástico, as PTM-3 são quase invisíveis a detectores metálicos convencionais, exigindo trabalhos demorados de remoção. Para os soldados ucranianos, isso significa avançar sob constante incerteza, sem saber se o próximo quilômetro de estrada está limpo ou escondendo uma armadilha. Além dos Shahed, drones russos do tipo Lancet, já conhecidos por ataques kamikazes contra sistemas de artilharia ocidentais, também foram adaptados para transportar PTM-3. Essa combinação amplia o leque de ameaças. Alguns aparelhos destroem diretamente alvos estratégicos, enquanto outros preparam o terreno com minas, criando uma barreira invisível contra qualquer avanço. Especialistas em defesa de centros estratégicos como Londres e Washington avaliam que Moscou ainda se encontra em fase experimental no uso desse tipo de operação. Até agora, os drones parecem ser controlados manualmente por operadores russos, o que limita seu alcance. No entanto, se a Rússia avançar para a próxima etapa, drones autônomos capazes de percorrer rotas pré-programadas, o impacto pode ser profundo. Isso permitiria lançar minas não apenas em áreas próximas da linha de frente, mas também em regiões a centenas de quilômetros de distância, incluindo corredores logísticos fundamentais no interior da Ucrânia. Esse tipo de inovação transformaria a dinâmica do conflito. Rotas de abastecimento vindas de cidades como Poltava, Dnipro e até mesmo conexões entre Kiev e Lviv poderiam ser interrompidas de forma quase invisível, sem a necessidade de grandes ofensivas terrestres. Para os estrategistas ocidentais, esse cenário é especialmente preocupante porque obriga a Ucrânia a dedicar recursos cada vez maiores à desminagem e ao monitoramento constante de estrada, desviando atenção e pessoal de outras frentes críticas de combate. O episódio registrado na região de Sumy, próximo à fronteira com a Rússia, é visto como um sinal de alerta. Ele sugere que o Kremlin não apenas testou a técnica, mas avalia seriamente expandi-la em escala nacional. Caso isso ocorra, os custos para Kiev seriam elevadíssimos. Neutralizar minas PTM-3 exige equipamentos especializados e tempo, um recurso cada vez mais escasso em meio a batalhas intensas em Donetsk, Kharkiv e Zaporizhia. A estratégia russa também traz um componente psicológico. Ao transformar estradas rurais e áreas agrícolas em potenciais zonas de risco, Moscou aumenta a sensação de insegurança da população ucraniana, que passa a ver até o deslocamento cotidiano como uma ameaça. O efeito prático é duplo. Além de atingir a infraestrutura militar, mina-se a confiança civil e a coesão social em regiões já fragilizadas pelo conflito. Analistas apontam ainda que a aposta em drones minadores reforça uma tradição histórica russa de usar soluções de baixo custo para contrabalançar o poderio tecnológico do Ocidente. Durante a Guerra Fria, Moscou já havia desenvolvido métodos assimétricos para compensar a superioridade material da OTAN. Hoje, a lógica se repete, mas com novas ferramentas. Em vez de tanques e mísseis de longo alcance, drones de produção em massa ganham protagonismo como instrumentos de desgaste constante. Se a utilização desse método for consolidada em larga escala, o impacto não se restringirá apenas ao território ucraniano. Ele representará um desafio significativo também para os países vizinhos, sobretudo os membros da OTAN, que compartilham fronteiras diretas com a Rússia ou com a Ucrânia. Nações como Polônia, Romênia e até os estados bálticos acompanham de perto o avanço dessa tática, conscientes de que qualquer inovação russa no campo de batalha pode, em pouco tempo, ser projetada para além do espaço ucraniano. Varsóvia, que já se tornou um dos principais centros de trânsito de armas enviadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, avalia com preocupação a possibilidade de ver suas próprias rotas de transporte ameaçadas por drones programados para depositar minas em corredores logísticos. Bucareste, por sua vez, teme que áreas próximas ao Mar Negro, vitais para a exportação de grãos e combustíveis, possam se tornar alvo desse tipo de operação. A mera expectativa de que tais corredores sejam vulneráveis já obriga esses países a repensarem sua estratégia de defesa e a fortalecerem medidas preventivas. Essa apreensão reflete uma leitura histórica. Moscou sempre buscou ampliar sua zona de influência no leste europeu, e o uso de recursos relativamente baratos, como drones adaptados, reforça uma tradição de equilibrar forças contra adversários tecnologicamente superiores. Durante a Guerra Fria, a União Soviética utilizou métodos assimétricos para conter o avanço da OTAN. Hoje, a Federação Russa retoma essa lógica com
com novas ferramentas, mais flexíveis e de difícil interceptação. Assim, ao transformar drones em instrumentos de minagem aérea, o Kremlin envia um recado claro não apenas a Kiev, mas a todo o continente. Está disposto a redesenhar as linhas de segurança da Europa com soluções inovadoras e de baixo custo, capazes de neutralizar ou, no mínimo, desgastar qualquer tentativa ocidental de manter o equilíbrio estratégico próximo às suas fronteiras. Durante boa parte da história moderna, o Ártico foi visto como um espaço remoto, quase irrelevante para os grandes centros de decisão internacional. Suas paisagens congeladas eram associadas a expedições científicas, comunidades indígenas como os Inuites, presentes no Canadá e na Groenlândia, e a exploração pontual de pesquisadores europeus e russos desde o século XIX. Essa visão, no entanto, mudou de forma acelerada nas últimas décadas. O recuo constante da geleira, intensificado pelas mudanças climáticas, abriu rotas de navegação que reduzem em milhares de quilômetros o trajeto entre a Ásia e a Europa, ao mesmo tempo em que expôs vastas reservas de petróleo, gás natural e minerais raros. A transformação fez do extremo norte um espaço de grande relevância geopolítica, chamando a atenção de Moscou, Pequim, Washington e das capitais da União Europeia. A Federação Russa é, entre todos os atores, a que possui a posição mais privilegiada, com cerca de metade da linha costeira do Oceano Ártico sob sua jurisdição. O país tornou a chamada Rota do Mar do Norte prioridade estratégica. Nos últimos 15 anos, o Kremlin ampliou portos como Murmansk e Arkhangelsk, reativou bases militares herdadas da União Soviética e fortaleceu sua frota de quebra-gelos nucleares, a maior do mundo. Para Moscou, dominar o Ártico não é apenas questão econômica, mas também de defesa. A região funciona como barreira natural e, ao mesmo tempo, como plataforma para projetar poder sobre o Atlântico Norte e o Pacífico. A China, apesar de não possuir litoral no Ártico, conseguiu se inserir no debate regional. Desde 2013, Pequim se autodenomina Estado Próximo ao Ártico e participa ativamente de fóruns internacionais, como o Conselho do Ártico, no qual países como Noruega, Dinamarca, Canadá e Estados Unidos têm papel central. Além das pesquisas científicas, o objetivo chinês é estratégico: integrar a Rota do Mar do Norte à iniciativa Cinturão e Rota, conhecida como Nova Rota da Seda, criando um corredor marítimo alternativo ao Canal de Suez, no Egito, e ao Estreito de Malaca, no Sudeste Asiático, ambos sob forte influência da Marinha norte-americana. Para Pequim, o degelo representa não apenas uma questão ambiental, mas uma oportunidade de reduzir vulnerabilidades logísticas e expandir sua rede comercial global. É nesse ponto que os interesses de Rússia e China convergem. Moscou oferece infraestrutura, conhecimento militar e território, enquanto Pequim acrescenta investimentos e fluxo de comércio. Essa parceria preocupa países como Estados Unidos, Canadá e Noruega, além de despertar alertas dentro da OTAN e da União Europeia, que temem perder espaço de influência em uma das regiões mais estratégicas do planeta. O valor econômico da área é imenso. O Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que até 13% das reservas mundiais de petróleo e 30% das de gás natural ainda não descobertas possam estar no Ártico. Somam-se a isso jazidas de metais raros, como lítio e cobalto, cruciais para a indústria de tecnologia e para a transição energética. Quem controlar esses recursos terá não apenas ganhos econômicos, mas também poder de barganha em negociações internacionais sobre energia e meio ambiente. No campo militar, a movimentação no Ártico tornou-se cada vez mais evidente. Moscou tem intensificado exercícios navais em áreas próximas ao arquipélago de Novaya Zemlya, região historicamente utilizada como campo de testes nucleares durante a Guerra Fria, e reforçado sua presença na península de Kola, onde se encontra a Frota do Norte, considerada a mais poderosa da Marinha Russa, além da instalação de modernos sistemas de defesa aérea S-400 e S-500. O Kremlin tem expandido pistas de pouso capazes de receber aviões de combate em condições climáticas
climáticas extremas e reativado instalações que estavam abandonadas desde o colapso da União Soviética. Esses esforços indicam que Moscou enxerga o Ártico como um cinturão de defesa vital e, ao mesmo tempo, como uma plataforma estratégica para projetar poder tanto sobre o Atlântico Norte quanto sobre o Oceano Pacífico. A China, embora adote uma postura cautelosa, tenha encontrado maneiras de consolidar sua presença no Ártico de forma progressiva. Desde o início da década de 2010, Pequim passou a investir em expedições científicas na Groenlândia, na Islândia e em mares próximos à Sibéria, com foco em climatologia, exploração mineral e monitoramento de rotas marítimas. Além dessas iniciativas acadêmicas, fortaleceu sua cooperação com a Rússia em projetos energéticos estratégicos, como a participação no megacomplexo de gás liquefeito de Yamal, no norte da Sibéria, que tem se tornado um dos polos mais importantes de exportação de GNL para a Ásia e a Europa. Pequim também já realizou missões de navegação experimental, enviando navios cargueiros pelo trajeto da Rota do Mar do Norte, a fim de avaliar custos, riscos e benefícios desse corredor, em comparação com rotas tradicionais que passam pelo Canal de Suez ou pelo Estreito de Malaca. Ainda que não disponha de bases militares ou esquadras permanentes na região, o simples envolvimento chinês já altera a dinâmica política do Ártico. Ao injetar capital em infraestrutura, Pequim projeta influência econômica sobre áreas tradicionalmente controladas por potências árticas como Rússia, Canadá, Dinamarca, Noruega e Estados Unidos. Essa participação crescente também evidencia que a governança da região, até então restrita para estados litorâneos, tende a se tornar cada vez mais internacionalizada, abrindo espaço para disputas diplomáticas mais intensas. Nesse cenário, o Ártico deixou de ser apenas um território remoto para se transformar em uma das peças centrais do equilíbrio estratégico global. A região, que até o final do século XX era vista sobretudo como área de pesquisa científica e preservação ambiental, hoje se encontra no coração das disputas entre potências. A competição não se limita à exploração de hidrocarbonetos ou à abertura de novas rotas marítimas. Ela envolve o redesenho das esferas de influência em um sistema internacional, marcado pela emergência de novos polos de poder e pelo questionamento da supremacia ocidental que dominou o pós-Guerra Fria. O derretimento acelerado das calotas polares, impulsionado pelas mudanças climáticas, abre cada vez mais espaço para atividades econômicas. A exploração de reservas de gás e petróleo no Mar de Kara e no Mar de Barents, próximas ao território russo, ou a prospecção de minerais estratégicos na Groenlândia, apoiada por interesses chineses e norte-americanos, revelam o peso crescente da região na agenda econômica mundial. Mas ao lado dessas oportunidades, surgem dilemas de segurança energética, de preservação ambiental e de governança internacional, já que a exploração desenfreada pode agravar tensões diplomáticas e gerar impactos irreversíveis sobre o ecossistema ártico. Analistas em Moscou, Pequim, Washington e Bruxelas acompanham cada movimentação no Ártico com crescente apreensão. Para a Rússia, a prioridade é consolidar a Rota do Mar do Norte, que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico ao longo da costa siberiana, reduzindo em até 2 semanas o tempo de navegação em comparação com o Canal de Suez. O Kremlin vê nesse corredor não apenas um meio de expandir seu comércio de gás natural liquefeito a partir da península de Yamal e do porto de Murmansk, mas também uma ferramenta para afirmar sua posição como potência energética em um momento em que a Europa busca diversificar fornecedores. Para a China, o interesse estratégico vai além da cooperação com Moscou. Reduzir a dependência do Estreito de Malaca, vulnerável ao controle naval norte-americano, e do Canal de Suez, é visto em Pequim como vital para garantir a segurança das cadeias logísticas que sustentam a economia chinesa. A chamada Rota da Seda Polar, já mencionada em documentos oficiais de Pequim desde 2018, faz parte de um plano maior de diversificação de rotas comerciais no qual o Ártico ocupa papel central. Do lado ocidental, tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia enfrentam um dilema. Washington
Washington reforçou sua presença militar no Alasca e pressiona aliados da OTAN, como Noruega e Dinamarca, a aumentarem patrulhas navais no Mar de Barents e na região da Groenlândia. Bruxelas, por sua vez, busca equilibrar interesses econômicos e compromissos ambientais, ao mesmo tempo em que empresas europeias demonstram interesse em minerais estratégicos encontrados na Groenlândia. Líderes políticos defendem restrições à exploração para evitar danos irreversíveis ao ecossistema ártico. Diante desse cenário, o destino do Ártico poderá moldar não apenas a balança de poder do século XXI, mas também o rumo de negociações globais em áreas-chave: comércio internacional, políticas climáticas, segurança coletiva e até mesmo a transição energética, que depende de metais raros presentes na região. Cada decisão tomada nas geleiras do norte ecoa nas grandes capitais, transformando o Ártico em um dos tabuleiros mais estratégicos do nosso tempo. No extremo norte do planeta, em uma região onde o gelo e o mar definem rotas comerciais e posições militares estratégicas, a retórica entre Moscou e Washington voltou a ganhar força. Autoridades do Kremlin advertiram recentemente que o Mar do Norte, tradicional corredor naval para a OTAN, pode se transformar em um cenário de riscos imprevisíveis, caso os Estados Unidos insistam em deslocar grandes embarcações de guerra para suas águas. O recado foi direto, até mesmo o porta-aviões USS Gerald R. Ford, considerado o maior já construído na história naval americana, poderia ser neutralizado em poucos minutos diante das capacidades de ataque russas. A advertência surge poucos dias depois da saída do Gerald R. Ford de Norfolk, no estado da Virgínia, acompanhado de destroyers e fragatas em uma operação que o Pentágono descreveu como demonstração de poder global. Para Washington, trata-se de reafirmar a presença americana em áreas próximas ao Ártico, cada vez mais disputadas pela abertura de novas rotas marítimas com o derretimento das calotas polares. Para Moscou, porém, esse deslocamento representa um gesto provocativo que desafia diretamente a segurança de sua frota no Mar de Barents e nos acessos à Rota do Norte, vital para o comércio russo e para a defesa de seu arsenal nuclear baseado na Península de Kola. Segundo fontes militares ligadas ao Ministério da Defesa russo, sistemas de mísseis hipersônicos como o Kinjal e o Avangard já estão em prontidão. Diferentemente dos armamentos convencionais, esses projéteis podem atingir velocidades superiores a Mach 10, atravessando barreiras de defesa antimísseis sem tempo de reação. A mensagem, reforçada pelo próprio presidente Vladimir Putin, é que a ausência de resposta imediata não significa inação, mas parte de uma estratégia de paciência e cálculo. No entendimento do Kremlin, o silêncio pode servir como um aviso tão contundente quanto uma retaliação militar. O contraste entre as visões de Washington e Moscou é evidente. Para os estrategistas americanos, o Gerald R. Ford é símbolo de supremacia naval. Equipado com 2 reatores nucleares, autonomia de décadas e um convés capaz de lançar mais de 70 aeronaves, ele é considerado um escudo flutuante da OTAN. Para os russos, entretanto, esse gigantismo é justamente sua fraqueza, um alvo fácil, exposto em mar aberto, que poderia ser destruído com um único míssil hipersônico a custo muito inferior ao investimento de mais de 13 bilhões de dólares empregado em sua construção. A operação naval dos Estados Unidos ocorre em paralelo para preparativos para os exercícios Quadriga 2025, previstos entre o final de agosto e o início de setembro, reunindo forças da OTAN em águas próximas à Noruega, Dinamarca e Alemanha. Embora descritas oficialmente como manobras de rotina, Moscou interpreta essas movimentações como parte de uma estratégia maior de cercamento. O Kremlin relembra ainda o precedente do Air Defender 2023, maior exercício aéreo da OTAN desde a Guerra Fria, em que o Gerald R. Ford também esteve presente, mas em um contexto menos hostil. Hoje, ao contrário, o clima é de confronto aberto. Além da frota americana, a região segue sob monitoramento constante. Submarinos nucleares russos permanecem em patrulha sob o gelo do Ártico. Radares acompanham cada deslocamento da OTAN e satélites russos transmitem em tempo real os movimentos da esquadra norte-americana. A doutrina de Moscou não se limita ao uso de mísseis. Putin insiste que qualquer tentativa de cercar as fronteiras russas será respondida com todos os recursos disponíveis, desde torpedos não tripulados, Poseidon até operações
operações de guerra eletrônica e ataques cibernéticos. No pano de fundo dessa disputa está a revolução silenciosa, mas decisiva, na forma como as potências encaram a guerra naval no século XXI. Durante quase todo o século XX, o porta-aviões foi o símbolo máximo de supremacia militar, uma cidade flutuante, capaz de projetar poder em qualquer ponto do planeta. Contudo, essa imagem de invencibilidade começa a ser questionada. O avanço tecnológico, em especial na área de mísseis hipersônicos e drones autônomos, tornou essas embarcações gigantescas em alvos de alto valor estratégico, mas ao mesmo tempo vulneráveis a ataques que podem neutralizá-las em questão de minutos. Para os analistas russos, esse cenário expõe uma nova lógica da guerra moderna. Não importa quantos bilhões sejam investidos em navios de última geração, todos eles podem ser transformados em sucata metálica, caso enfrentem sistemas de ataque de alta precisão e velocidade extrema. Essa assimetria corrói a confiança da OTAN em sua doutrina naval, ao mesmo tempo em que oferece a Moscou um campo favorável para equilibrar forças, sem a necessidade de igualar números ou toneladas de frota. Assim, o impasse no Mar do Norte vai muito além de uma simples demonstração de bandeira. Para Washington, manter sua frota em operação nessa área estratégica é reafirmar a hegemonia marítima dos Estados Unidos e enviar ao mundo um aviso, claro, de que ainda se considera o árbitro global dos mares. A presença de porta-aviões e escoltas em águas próximas à esfera de influência russa também funciona como mensagem política. A Casa Branca quer mostrar a aliados e rivais que sua capacidade de projeção de poder continua intacta, mesmo em um cenário de crescente contestação. Para o Kremlin, contudo, o significado é completamente diferente. Moscou interpreta esse avanço como um desafio direto à sua soberania e um risco imediato à proteção de suas rotas polares, fundamentais tanto para o comércio como para a logística militar. O Mar do Norte conecta-se às passagens do Ártico, região onde a Rússia mantém bases estratégicas, portos militares e instalações capazes de abrigar parte de sua frota de submarinos nucleares, considerada um dos pilares centrais de sua dissuasão estratégica. Qualquer movimentação próxima a essa zona é percebida como tentativa de pressionar a linha vermelha que garante a segurança da Federação Russa. O alerta lançado por Moscou, portanto, não é mera retórica diplomática. Ele ecoa como lembrete incômodo de que, na era das armas hipersônicas e dos sistemas autônomos de ataque, os gigantes de aço que dominaram os oceanos no século XX já não representam garantia de superioridade. Porta-aviões, outrora sinônimo de invulnerabilidade, hoje se tornaram alvos altamente expostos a mísseis, capazes de alcançar velocidades extremas e realizar manobras evasivas que anulam barreiras defensivas. Nesse novo cenário, o verdadeiro poder não está apenas na quantidade de navios ancorados em uma frota, mas na sofisticação tecnológica capaz de definir quem dita o ritmo das guerras do futuro. O que antes era medido pela imponência de couraçados, destroyers e porta-aviões, agora depende da integração entre satélites, radares de longo alcance, sistemas de inteligência artificial e mísseis de precisão hipersônica. A disputa no Mar do Norte, portanto, ultrapassa a rivalidade imediata entre Rússia e OTAN. Ela representa um divisor de águas que pode alterar de forma irreversível a lógica de segurança global. Nessa equação, o controle dos mares já não está restrito ao número de embarcações ou ao deslocamento de forças navais. Ele envolve a capacidade de projetar poder em tempo real, de neutralizar ameaças antes mesmo que se tornem concretas e de manter a vantagem tecnológica diante de adversários igualmente sofisticados. A supremacia não se mede mais em toneladas de aço, mas em algoritmos, sensores e armas capazes de atravessar defesa com velocidade quase impossível de interceptar. Para os estrategistas militares, essa mudança equivale a uma verdadeira revolução. O oceano, que por séculos foi palco de disputas travadas com canhões e torpedos, tornou-se agora um campo de batalha digitalizado, onde o fator humano se combina com sistemas autônomos e decisões guiadas por inteligência artificial. Nesse contexto, cada movimento no Mar do Norte adquire uma dimensão simbólica. Não se trata apenas de testar a disposição de Moscou ou de Washington, mas de mostrar ao mundo quem está mais bem preparado para dominar a guerra naval do século XXI.